que tentou atacar a ordem, até politizar a ordem, dizendo que a ordem era comitê de especialidade, mas não diz de que partido. Porque o único partido em Angola que tem comitê de especialidade, todos nós conhecemos. É o meu partido. Eu assumo. É o meu partido que é o MPLA. Nunca disse o contrário. Eu não sou hipócrita. Eu sou do MPLA e é o meu partido que tem comitê de especialidade. Os outros não conhecem comitê de especialidade. Eu pretendo. O meu maior receio é que, e aí está o tal plano C mais uma vez, é que há uma intenção clara do poder político procurar impelir o povo para as ruas, para depois sair com reações armadas e abafar esse tipo de manifestações generalizadas e suspender a Constituição, declarar um estado de sítio, suspender a Constituição, iniciar um período de transição de 2, 3 anos e, nessa trajetória, elaborar e aprovar uma nova Constituição, zerar os mandatos anteriores e permitir que a atual liderança possa fazer mais 2 mandatos, ainda isto é, se não alterar o número de mandatos que constam da atual Constituição. E eu não coloco de fora de hipótese, não afasto essa hipótese. Me parece ser a hipótese mais visível, para quem tem olhos de ver. Só que, lamentavelmente, um levantamento popular neste momento vai ser uma guerra mais sangrenta do que todas as guerras juntas que já tivemos em Angola. E tenho pena de ter que dizer isso, e algumas pessoas às vezes dizem que eu sou pessimista. Não sou. Eu leio os sinais dos tempos. Esses sinais já vêm desde 2018. Já o disse aqui e repito. Ouvi parte daquilo que disse a Helena, que também subscrevo a parte que ouvi e sem reserva. Gostaria de acrescentar o seguinte: nós em Angola temos o hábito de confundir o domínio da gramática ou da língua com o saber notável. Uma coisa é falar eh, português corretamente, vamos assim dizer. Outra coisa é o saber notável. Nós conhecemos pessoas que não tinham o domínio da língua portuguesa, mas tinham um saber notável. O Fulupinga Vito, o Quilando Moco, estudaram em universidades de referência do mundial. Mas como eles são irmãos nossos que cresceram e estudaram na República Democrática do Congo por força da situação política que o país viveu no passado, imigraram criança, cresceram naquele ambiente francófono e dominavam melhor o francês do que o português, porque se eles tivessem que fazer um discurso em francês, todos nós tiraríamos o chapéu a essas pessoas. Nós tivemos o exemplo do próprio Ambrósio Lucó, que foi o primeiro-ministro da Educação, não se expressava tão corretamente na língua portuguesa. Tivemos mesmo o antigo ministro da Educação, Pinda Simão, também não me parecia ter um perfeito domínio profundo ou fluente, como muita gente diz que é, mas ele tinha, pela estrutura do seu pensamento que escalpelizava, dava para ferir a qualidade intelectual dessas pessoas. E, portanto, é preciso não confundir uma coisa com outra, até porque ciência é sinónimo de verdade. E tudo que não traduz aquilo que é a realidade de um país não é notável. Não é notável. E por aqui que começam os nossos equívocos. É por esta razão que o país está como está. Primeiro. Segundo, deixa-me dizer, os juristas não devem ler as normas. Isto é, não se devem até apenas a letra das normas ou os elementos gramaticais. Devem ir mais a fundo. Por isso é que eu sempre disse e repito aqui, porque o saber não ocupa lugar. Já Aristóteles dizia que o homem aprende desde o berço até o túmulo e ainda assim morre ignorante. É, ler a norma é uma coisa, interpretar a norma é outra coisa. Quem interpreta a norma, e essa é a missão do jurista, é reconstituir o pensamento do legislador no momento da criação da norma e no momento da aplicação da norma. Porque uma norma pode ter um conteúdo no momento da criação e outro conteúdo no momento da aplicação. Tenham atenção os valores do bem jurídico que esta norma visa proteger. E eu digo isto por quê? Porque quando nós falamos do artigo 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados, eu ouço alguns juristas ditos proeminentes que já vieram a público e alguns artigos em jornais, acho que há um jornal no final de semana que tentou atacar a ordem, até politizar a ordem,
dizendo que a ordem era comitê de especialidade, mas não diz de que partido. Porque o único partido em Angola que tem comitê de especialidade, todos nós conhecemos. É o meu partido. Eu assumo. É o meu partido que é o MPLA. Nunca disse o contrário. Eu não sou hipócrita. Eu sou do MPLA e é o meu partido que tem comitê de especialidade. Os outros não conhecem comitê de especialidade. E, portanto, pelo facto da ordem promover um debate sobre um tema atual e do interesse de todos, as pessoas acharam que a ordem estava a fazer política. Por quê? Porque essas pessoas entendem que determinadas matérias são da competência exclusiva de uma elite. Mas eu queria dizer que o artigo 3º, a linha A do Estatuto da Ordem, não deve ser lido, deve ser interpretado. E quando eu ouço juristas ditos por eminentes a dizer que a Ordem não tem legitimidade, nem cabe nas suas atribuições promover debates dessa natureza, porque entendem que o pacote legislativo é privativo dos deputados e dos partidos que o assentam no Parlamento. Isto não é verdade. Essas pessoas não conhecem a Constituição. Aliás, eu tenho dito e repito novamente aqui que muitas das vezes chego à conclusão que as pessoas que elaboraram e aprovaram essa Constituição não a leram antes de aprovar. Começaram a ler depois de aprovar, porque nem sabem o que é que lá está escrito. Porque se nós formos aos artigos 52, 53, 54, está tudo lá. E, portanto, interpretar a linha A do artigo 3º do Estatuto da Ordem nos termos e com base nos critérios que eu atrás elenquei, facilmente chegaremos à conclusão que há tanta legitimidade por parte da ordem, isto para reforçar aquilo que disse o Benja na sua primeira intervenção, até porque ele é suspeito, uma vez que ele faz parte do atual elenco diretivo da ordem, e provavelmente não vão querer emprestar maior credibilidade do que ele disse. Eu venho aqui reforçar, porque eu não sendo membro da direção da ordem, estou associado da ordem, já fiz parte da direção da ordem e acredito que a minha opinião, não é que seja mais válida que a opinião do Benjo, vai justamente apenas reforçar aquilo que ele já disse. Quem interpretar o artigo 3º, a linha A, incluirá que a ordem é o advogado da sociedade. E no exercício desta função é que ela defende o Estado de Direito Democrático. Eu digo que é Estado de Direito Democrático, primeiro são as leis, depois é que vem a democracia. Por isso é que estamos aqui a discutir o pacote legislativo eleitoral. Porque se é uma lei que vai definir se o Estado é democrático ou não é. E, portanto, a eleição vem depois. Aliás, a própria doutrina hoje já tem procurado corrigir isso, embora a nossa Constituição ainda diga Estado Democrático de Direito, mas a doutrina já defende o Estado de Direito Democrático, ou democrático. Para dizer o quê? Que a ordem é o advogado da sociedade. E é no exercício desta advocacia em nome da sociedade que promove este debate para recolher contribuições e fazer chegar a quem de direito para emprestar maior qualidade às soluções legislativas que se querem aprovar nos próximos tempos. E como diz o ditado popular, quem não deve não teme. Quem tem medo do debate sabe o que é que está a fazer, sabe o que é que anda a fazer. Por isso é que receia que as pessoas discutam os problemas de todos nós, porque podem pôr em causa as soluções que eventualmente queiram fazer aprovar. E eu vou mais longe. Essas matérias relativamente a questões de natureza transversal e estruturante deveriam, num futuro, do ponto de vista do direito a constituir, serem sujeitas a uma votação por maioria qualificada, para obrigar o quê? A negociação entre as várias forças políticas com o assento parlamentar. E mais do que isso, eu iria até muito mais longe. As matérias estruturantes deveriam ser antecedidas de um referendo para que os cidadãos fossem ouvidos. Quem não sabe o quanto a casa gasta pode pensar assim. Mas quem conhece a realidade do país, e é esta linha que todos nós estamos a trilhar, mas era preciso esclarecer para não sermos amanhã apelidados de membros do Comitê de Especialidade, não sabe de que força oculta se trata. Nós somos cidadãos, antes de tudo somos cidadãos angolanos, e como tal temos todos o mesmo direito de nos pronunciarmos sobre o futuro deste país e sobre o caminho que este país está a trilhar. Porque antes de sermos militantes desta ou daquela força política, primeiro temos que nascer angolanos.
E só quando atingimos a maioridade é que estamos habilitados e legitimados para nos filiarmos a uma força política. E é preciso que seja invertida esta ordem de valores, das pessoas se colocarem primeiro como militante e só depois como angolano. É aquilo que o Benja disse. Quem pensa na construção de uma verdadeira nação angolana não pode ficar indiferente para com a situação que o país está a viver. Agora, quem pensa na manutenção do conforto do grupo, aí sim, todo, toda solução, toda medida, independentemente da sua qualidade, vale, porque é isto que vai manter o conforto destas pessoas. Mas quem assiste, quem vive em Angola, sabe que a grande maioria não está confortável com a situação atual. E dizer que estamos no melhor caminho dos últimos 50 anos de independência é pura e simplesmente tapar o sol com a peneira e adiar o futuro desta nação. O que nenhum angolano são e honesto deve permitir é que justamente isso aconteça. E por essa razão é que o debate deve ser, de facto, uma realidade neste país. O partido no poder, se quiser evoluir, tem que participar dos debates. Porque eu receio que em outubro também vamos assistir uma providência cautelar a proibir a realização proposta pela Igreja Católica do Congresso Nacional sobre a Reconciliação. Porque o entendimento das pessoas que defendem hoje o contrário é de que essas matérias nucleares são da competência exclusiva de quem governa e de quem tem o poder político, quem detém o poder político. Todas as outras forças vivas da nação não devem ser tidas nem achadas e não têm legitimidade para discutir as questões transversais, estruturantes e essenciais da vida de cada um de nós, que em conjunto formamos aquilo que é a vida da nação angolana.